Olá, então estamos de volta aqui, viu que foi rapidinho, né? E agora a gente vai contar com a palestra Negócios Inovadores, com o Danilo Borges, que ele é especialista do Sebrae, gerente da unidade de tecnologia, informação e comunicação. Então, Danilo vai agora proferir seu conhecimento na área de negócios inovadores e vocês vão poder interagir ao final da palestra. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Marina e a equipe da Unidade São Luís. E, bom, é a primeira vez que eu estou participando de um evento desse tipo, né, um webinar. Eu acredito que essa seja a grande tendência, né, da educação à distância. Espero que vocês aproveitem um pouco algumas situações, algumas informações que eu vou trazer aqui. E, quando a gente acabar, eu estou à disposição para a gente fazer a interação que for necessária, tirar alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, vai ser muito bacana poder interagir com vocês, tá? Marina já me apresentou, sou Danilo, já trabalho no Sebrae há algum tempo. Atualmente eu atuo na unidade de tecnologia, comunicação e informação. Então, estamos aí num processo do Sebrae de transformação digital e temos falado muito sobre essa questão de inovação, sobre tecnologia, em alguns momentos aí para vários tipos de público também. O que nós vamos falar aqui hoje vai ser mais ou menos assim. Vamos fazer um passeio aí relembrar um pouco alguns equipamentos antigos que a gente utilizava. Vamos conhecer o que é um modelo de negócio e um modelo de negócio inovador também. Mas principalmente eu trouxe para vocês aqui algumas ideias, alguns exemplos de negócios que nós consideramos que tenham utilizado essa metodologia de negócio inovador para se destacar no mercado atual, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria saber o seguinte, alguém lembra disso daqui? Isso daqui, nos anos 90 e 2000, é o que a gente entendia como tecnologia, né? Isso daí é um computador, né? Um PC 486, se eu não me engano, tinha uma memória muito pequena, um processamento também muito comprometido, e aquela imagenzinha do lado ali, que não vai dar para a gente ouvir a zoadinha, mas era como se fosse a tela que você conectava na internet. Eu acho que quem está me vendo aí lembra muito bem da angústia que era quando você chegava em casa e tentava conectar na internet e ficava essa zoadinha lá, fazendo uma zoadinha, conexão de escada, até você conseguir entrar na internet, entrar lá nas suas redes sociais, ou então entrar numa página, entrar no seu e-mail. Então, em 90 e 2000, a gente tinha muito essa questão aí. A gente não está falando de muito tempo, não. Então, são o quê? 19 anos aí. A evolução já foi muito grande. Vocês devem ter já está percebendo isso. Ainda nesse período, a gente teria o que aí de tecnologia mais avançada, né? Alguns tipos de telefone, como aquele Motorola ali, o famoso tijolão, né? Depois, esse Motorola tijolão, por exemplo, era muito comum que as pessoas utilizavam ele, inclusive, no cinto, né? Já com uma capa de plástico, que ficava ainda maior ainda, ficava uma coisa bem estranha, todo mundo andando com isso. Esse é um aparelho que ele não tinha tecnologia de chip, não tinha internet, não tinha SMS, não tinha mensagem, nada. E quem pode lembrar, vai saber que para você configurar uma linha nesse aparelho, você ia lá para a antiga Telma, né, que depois foi Telemar e depois foi Oi, né? Eu estou falando aqui porque eu acho que muita gente que está assistindo aqui ao vivo, seja aqui do Maranhão, de São Luís, então conhece essas empresas. Então você passava lá horas, né, numa fila, para que um técnico te atendesse e fizesse uma configuração no seu aparelho lá e você pudesse sair com ele lá falando ou ligando. A maioria das pessoas também, muita gente saía com o aparelho configurado, mas não ligava não, porque o preço da ligação era um absurdo. Então você andava só com o aparelho esperando alguém te ligar e ninguém também te ligava, né? Então assim, era uma coisa bem estranha. E hoje a gente faz o quê? Ligações aí via internet, tem planos limitados que você paga R$50, R$59, acaba falando com o mundo inteiro praticamente sem custo, né? Do outro lado ali a gente tem, por exemplo, os videocassete, não sei quem lembra ainda, em cima são as fitas que passavam. Eu lembro que era um problema muito sério nas locadoras, a gente ter que devolver a fita rebobinada, porque senão você acabava pagando uma multa, né? Uma multa por não devolver a fita rebobinada. Isso precedeu o DVD, depois o Blu-ray, hoje a gente já tem o Netflix, já tem, enfim, é muita tecnologia atrasada. Embaixo ali tem mais dois aparelhos interessantes, um que é o BIP, né, que era uma espécie de
de recebedor apenas de receptor de mensagens, geralmente utilizado por profissionais como da área de medicina, como médicos, né? Ou então dentista, pessoas que eram precisam ser comunicadas instantaneamente. Funcionava mais ou menos assim: alguém ligava para esse número e a pessoa que possuía esse aparelho não atendia, ela só recebia uma mensagem que o número X te ligou, e você tinha que sair de onde você estivesse e procurar um aparelho de telefone e retornar para aquele número, porque com certeza era alguma coisa importante, né? E ali uma fita cassete, né, que era muito utilizada nos aparelhos de som, automóveis, etc. É muito comum hoje os automóveis antigos ainda do pessoal que coleciona ter esse tipo de aparelho que roda as fitas. Mas assim, o objetivo aqui era só a gente poder dar uma passeada mesmo por esse mundo que a gente considerava digital e para entrar também nas redes sociais de antigamente, né? Ainda não acabou essa parte. Eu não sei quem lembra aqui, mas esse daqui era o famoso Disque Amizade, né? Você ligava para esse número 145 e caía num canal, né? Numa sala de bate-papo em que você acabava conhecendo pessoas, marcando encontros às vezes furados, né? Quantas vezes você marcava o encontro dizendo que ia com uma roupa azul, chegava lá com uma roupa vermelha, só para poder ver se a pessoa que estava lá realmente ia lhe agradar e tal. Então, quer dizer, hoje a gente tem muita coisa, né? Tem o WhatsApp, tem o próprio Tinder, tem o Facebook, e você já olha direto a imagem da pessoa. Se aquela imagem for real, não for fake, aí você já dá um match direto, não precisava ficar fazendo essas, digamos assim, essas artimanhas, essas estratégias. Então, eu gostei de lembrar isso daqui, porque é um tempo recente que hoje em dia, né, já não existe mais. E as redes eram essas daí, MSN, o próprio Orkut, tinha esse outro aqui, que era o ICQ, exatamente, me falhou a memória porque tinha o ICQ e o Mirk, né? Alguém falou aqui. Então, o ICQ era uma espécie de bate-papo, um MSN mais evoluído, um Zap aí, um antecessor do Zap, do WhatsApp, né? Então, essas eram as nossas redes sociais de antigamente. E assim, muita coisa mudou. O que eu queria dizer com essa questão do avanço da tecnologia? É que não só as redes sociais mudaram, mas como os costumes, né? Como o comportamento das pessoas, e a gente vai chegar também na parte dos negócios, que mudaram bastante. Para vocês terem um exemplo dessa questão de tecnologia, por exemplo, a gente tem em 2005 uma imagem muito interessante, que é a cerimônia da Igreja Católica de nomeação do Papa, né? Então vocês podem ver por essa imagem que está todo mundo lá prestando atenção na cerimônia, né? A gente tem poucas pessoas ali tirando alguma foto, ou então desatenta de alguma forma em relação ao que estava acontecendo. Quando a gente joga isso daqui um pouco mais para frente, o que acontece? Em 2013, vocês podem ver que a imagem já mudou bastante, né? Praticamente não tem nem ninguém olhando para lá, está todo mundo filmando, fotografando, ou usando seu smartphone, tablet, para poder registrar aquele momento. Isso é uma mudança muito grande de comportamento, inclusive de prioridades, né, de valores. Então você está lá, já faz um esforço de estar num ambiente como esse, mas você se preocupa mais em registrar e colocar isso numa rede social para alguém curtir, alguém comentar, do que viver realmente aquele momento. E aí eu não trago mais alguma coisa. Se isso aqui fosse hoje, né, como é que seria, né, essa imagem? Então, assim, adivinhe como é que seria essa imagem se isso fosse hoje, né? Vamos ver. Praticamente seria assim, uma fila enorme para tirar um selfie com o Papa, aí no caso, o Papa Francisco. E com certeza ele, que é uma pessoa muito, muito educada e atenciosa, ia ficar um determinado tempo esperando as pessoas tirarem esse selfie com ele de recordação. Então, assim, vejam que há uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, no comportamento dos negócios, dos consumidores, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Tudo mudou. Né? Na verdade, vejam, tudo que eu falei aqui para vocês, nada praticamente existe mais. São peças, inclusive, de relíquia, de recordação. Essa geração que nasceu de 85, de 95 para cá, já não participou, já não conhece a maioria daqueles aparelhos ou dessas redes sociais. E aí a gente tem essa constatação que o mundo mudou mesmo, mudou bastante. E mudando o mundo, você muda o comportamento dos consumidores, você muda as empresas, os negócios que vão aparecendo, as profissões vão mudando também. Existem profissões que nem vão ter. Existem pessoas hoje que vão trabalhar em profissões que ainda nem existem, só para vocês terem uma ideia.
porque o mundo evolui de uma maneira tão rápida que é possível que tenha gente estudando hoje no ensino médio que não sabe nem se vai ser sei lá, um treinador de chatbot ou então um tipo de programador que ainda não existe, né? É praticamente assim que o mundo está mudando. E nessa perspectiva, é interessante saber que os modelos de negócio têm que mudar. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho, vocês estavam assistindo aqui o Felipe Ladeira, e ele explorou muito bem essa questão de modelo de negócio. Eu trouxe também a imagem do Canvas, que ele, inclusive, prometeu para vocês aí receber um mapinha como esse, só para dar uma ilustrada de que é uma das melhores formas de você fazer uma modelagem de negócio, né? Então, esse daqui é do Business Model Generation, né, que é um livro sobre o Canvas, um dos mais famosos que tem, e tem aí 9 campos que você vai colocar lá, como se fosse o como, o que, para quem e quanto, né, vai custar aquele negócio. Então, quando vocês tiverem o acesso a esse material, vai ser muito interessante vocês poderem modelar um negócio com base no Canvas. Eu trouxe também um exemplo de um negócio já modelado do Canvas, para a gente poder entrar nos outros assuntos, que é um link Canvas do Uber. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá, onde ele colocou o problema, seria o problema de mobilidade urbana, né, nas grandes centros. E, por exemplo, segmento de clientes seriam os passageiros, os motoristas, fontes de receita, pagamento pelas corridas, segmentos prêmios e outros. Então, vocês podem ver um modelo de Canvas, vou voltar aqui, tipo esse daqui, que é o didático, que ensina você a colocar lá quem são seus parceiros, suas atividades, seus custos, seu cliente. E aqui eu vou deixar para vocês também um modelo já formatado, já, digamos assim, já preenchido de um link Canvas da Uber, né, que foi feito por um estudante e tal, universitário. Então vamos lá. Mas existem também o modelo de negócios inovadores. E aí eu trouxe praticamente 5 tipos de modelo de negócio inovador, para vocês terem uma ideia do que seria isso, do que a gente está falando nisso. Tem um modelo de negócio de assinaturas, que aí você pode estar, como exemplo, tem o Netflix, o próprio Prime Video, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma de vídeo também da Amazon, tá? Que é essa empresa de tecnologia, de varejo mundial, uma das maiores do mundo mesmo. Tem o Globoplay, que está explorando muito essa questão do streaming, né? Vocês podem estar assistindo aí na Rede Globo ultimamente. A propaganda do Globoplay é muito maior do que qualquer outro tipo de propaganda. A Globo está investindo esse ano em 2020, cerca de R$ 1 bilhão, né, no Globoplay. Então ela vai querer entrar com tudo, digamos assim, para concorrer com o Prime Video, com Netflix, com outras plataformas de streaming. Ela tem tudo para isso, ela produz seu próprio conteúdo, ela pode adquirir também conteúdo, e é muito interessante, é uma mudança de cultura, uma mudança também de modelo de negócio que a Globo deve estar fazendo, até porque a TV aberta, ela tem, há quem diga que está com os dias contados, até porque o próprio, digamos assim, contratos governamentais estão sendo reduzidos, etc., por questões políticas ou não, mas assim, a migração para o mundo digital, com certeza, para a TV aberta é o melhor negócio. Temos também o Dollar Shave Club, que esse daí é uma experiência americana muito interessante, é um clube de assinatura, um cara que teve uma ideia, uma sacada muito grande, ele promete e entrega ao custo de um dólar o aparelho de barbear, ou então a espuma de barbear para quem tem essa assinatura. Então você não se preocupa mais com isso, com $1 por mês, você recebe lá na sua casa, toda vez que faltar, você já chega o aparelho de barbear. Muito interessante essa questão. Ele foi vendido, inclusive, por $1 bilhão recentemente, e ele ficou muito feliz da vida. Então, esses são o tipo de assinaturas. A gente tem o tipo de modelo de negócio inovador chamado freemium. Não, vamos para o free, por exemplo. O free, que a gente tem como exemplo o Facebook, o Instagram e o Google. Ele é free, é um serviço totalmente gratuito. Mas, por trás dessa gratuidade, ele está capturando informações de vocês. Então, assim, não é tão grátis. Toda vez que você entra numa dessas redes sociais, você acaba deixando algumas pegadas digitais, algumas informações que, para esses serviços, são muito interessantes. Mas interessantes para quê? Para que ele possa, inclusive, revender para anunciantes. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Facebook. Ele pode ter uma massa de consumidores, de usuários do Facebook, que tem um determinado interesse lá por exemplo, no Dollar Shave Club. Então ele vai chegar para o Dollar Shave Club, olha, eu tenho aqui um monte de gente clicando, falando sobre você. Então tá aqui os contatos dele, ou tá aqui, digamos assim,
a timeline, você pode gerenciar isso aqui, então acaba vendendo, digamos assim, essa informação estratégica. Então, por isso que é free, mas não tão free. A gente tem também o modelo de negócio inovador freemium, que é uma mistura de grátis com pago, né, com assinatura. Ou seja, tem aí o Spotify e o Dropbox. São produtos totalmente gratuitos, mas se você quiser evoluir um pouquinho mais, você acaba pagando. Tipo, eu tenho um Spotify gratuito, ele só roda um determinado tipo de música e entra propaganda. Então eu quero uma versão que não entre a propaganda, você acaba adquirindo a assinatura disso. E o Dropbox também, você recebe lá uma cota para botar na nuvem, eu preciso de mais espaço, então você paga para isso. Outro modelo é o de acesso à propriedade, que aí, como exemplo principal, a gente tem o Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo, que não tem sequer um prédio próprio, não tem tem a sede, né, com poucos funcionários, inclusive, mas não tem nenhum imóvel, né? É apenas uma questão de confiança, uma plataforma de locação. Temos o Zipcar, que esse aqui ainda não funciona no Brasil, mas é uma de carro compartilhado também, muito interessante. E o Lock, que seria um site em que você acaba, aqui inclusive tem aqui em São Luís esse Lock, você acaba colocando à disposição roupas, vestidos, né, que você tem em casa, mas para mulheres, para que outras pessoas possam locar. Então, se você tem um vestido que custou muito caro e você usou uma vez ou outra, você pode estar locando esse vestido por algumas horas para outra pessoa. E tem o serviço também on demand, né, que seria o Uber, o Rappi e o 99, táxi, né? Então são produtos que são consumidos sob demanda. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o Rappi, que é uma das empresas que eu trouxe que é muito interessante a gente conhecer um pouco. Então vamos lá. Esse cara aqui é o Klaus Schwab, ele é fundador-presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele diz que a gente está vivendo numa sociedade onde a tecnologia e a sociedade estão evoluindo muito mais rápido do que o mercado consegue acompanhar. Então a gente está vivendo um mundo chamado por ele de darwinismo digital, em que as empresas e os negócios são, digamos assim, impulsionadas pelaquela questão de que ou você se adapta ou você morre. Então, assim, todo mundo está passando por uma fase de adaptação, né? O próprio Sebrae, inclusive. Sou do Sebrae e a gente está vivendo esse momento. Então, ou você se adapta a esse mundo, a essa tecnologia que está mudando de uma maneira muito rápida, ou você acaba sucumbindo a todas essas mudanças. E aí é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva. Vocês que têm negócios, que estão aí nos assistindo, pensem muito bem sobre isso, né? A gente está vivendo um momento, como eu já falei, mudança cultural, consumidores mais evoluídos, mais exigentes, pessoas que não querem aguardar, não querem fila, querem várias formas de pagamento, enfim, muito nessa linha. É como a gente costuma dizer, a gente está passando por uma revolução digital, uma transformação totalmente diferente, e que ela não vai passar de jeito nenhum na televisão. Você não vai assistir um vídeo e dizer assim, isso aqui é a transformação digital, essa é a mudança que o mundo está ocorrendo. Não, até porque essa informação ela vem de várias fontes. Ela pode vir da TV, ela pode vir de um canal de streaming, ela pode vir pelo seu WhatsApp, ela pode vir pelo YouTube, ela pode vir pelo jornal impresso, pela internet. Então, sim, é um mix de informações que se você não conseguir, não acompanhar, ou pelo menos não saber para onde vai, você acaba passando despercebido nisso daí. Especialmente para quem tem negócio. Tem que atentar muito bem quais são as nuances que estão por trás do seu negócio, o que é que você pode fazer de diferente para se adaptar a esse mundo que está em constante mudança, né? E aqui, ela chega de todas as formas e para todo mundo, né? Um exemplo interessante, por exemplo, as crianças cada vez mais rapidamente têm acesso ao smartphone, acesso a celular. Lá em casa eu tenho 2 menininhos lá também, que cada um pega um celular e fica lá, cada um na sua rede social, no seu canal do YouTube. É um tal de Lucas Neto para cá, Felipe Neto para lá. Enfim, cada um tem as suas preferências dentro lá. E formam opinião também, né? Eles formam opinião, acabam recebendo algumas informações. A última novidade deles aqui, eu não trouxe nenhum slide sobre isso, mas é um tal de TikTok. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma plataformazinha. Você conhece o TikTok? Uma plataformazinha de vídeos muito curtos, né? E que é infinito aquele negócio. Você vai passando, e são vídeos montados, são vídeos com efeitos especiais, e a criançada gosta muito. Então, cada um fica ali no celular
olhando os seus TikTok e tal, os seus programas preferidos no YouTube. Para vocês verem a velocidade que está chegando e também as formas que está chegando e para quem está chegando tudo isso. Tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que eu dividi assim, tipo nichos de mercado, área de alimentos, né, e empresas ou negócios disruptivos. Sobre nicho de mercado, a gente pode começar falando o seguinte: o que é um nicho de mercado? É, digamos assim, um pedaço do mercado que pode ser explorado de uma maneira diferente. Então, assim, se eu tenho um mercado de fraldas, né, eu tenho um mercado de fraldas geriátricas, por exemplo, é um nicho de mercado. Então, tem um mercado de fraldas para pet, por exemplo, é outro nicho de mercado. Então, mais ou menos nesse sentido. Eu trouxe alguns exemplos sobre negócios inovadores que estão atingindo, trabalhando com nichos de mercado, para que a gente possa ilustrar. Esse daqui é tanto um nicho de mercado nessa área de artesanato, né, artesanato mais elaborado, mais evoluído, e como essa empresa chamada Catarina Mina, do Ceará, ela tem uma sede em Fortaleza e tem 2 ou 3 produções no interior do Ceará. Uma empresa muito interessante, ela fabrica esse tipo de bolsa, é um artesanato, né, com design, um artesanato mais valorizado, mas ela sentiu um problema grande, que foi a questão da aceitação do preço dos materiais dela. São bolsas, por exemplo, de 399, 450 reais, que se você comparar e pensar assim, poxa, eu tenho um artesanato, uma bolsa de 450 reais, né? Mas eu tenho ali uma bolsa, uma Carmen Steffes, por exemplo, da vida, que custa 350 reais numa promoção e tal. Então, como é que ela tentou resolver essa questão? Foi uma ideia muito interessante, né, uma iniciativa deles. Eles resolveram abrir a planilha de produção. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a Catarina Mina, ela mostra todos os detalhes de quanto custa cada etapa da produção, matéria-prima, quanto custa a artesã, a costureira, a embalagem, quanto custa de imposto para cada produto daquele. Tanto os custos do produto como os custos fixos, né, por produto. Então, foi uma estratégia interessante que ela usou para poder permanecer no mercado e aí atingir, inclusive, outros mercados internacionais. Ela já está presente em 7 países aí, com representações, manda exportação para lá. Então, é uma ideia interessante, né? Porque ela se diferenciou nesse mercado e falou: ó, meu preço é X, mas por isso e por aquilo. Né? Não simplesmente porque eu quero que seja aquele preço. Então, foi uma estratégia interessante de explorar esse nicho de mercado, que é o artesanato mais elaborado, um artesanato mais bem produzido. Né? Vamos lá. Um outro nicho de mercado interessante, aí esse exemplo eu tive até a grata satisfação de conhecer a proprietária da loja, essa moça que está aí na foto, é uma loja chamada 3334, não sei se você já conhece, era uma startup que logo no primeiro ano de fundação, ela faturou mais de 1,5 milhão de reais. Começou com uma loja virtual e que o objetivo dela é simplesmente vender sapatos na numeração 33 e 34 para mulheres, né, para a grande maioria de mulheres que usam essa numeração. O que acontece? Quando a maioria das mulheres, cerca de 5 milhões, o consumo de sapatos dessa pontuação no Brasil chega a 5 milhões por ano. Então, o que acontece? A pessoa, quando tem essa pontuação, que ela vai numa loja, numa sapataria, geralmente ela não encontra. Porque as empresas que revendem sapatos e etc., elas compram uma grade de sapato e geralmente vem um par de 33, outro par de 34. O resto é de 35 para cima. E quem tem pé pequeno, como é que faz? Então, essa moça lá, ela começou a garimpar nas lojas, né, todos os sapatos desse tamanho, 33, 34, e começou a vender pela internet. Depois ela começou a comprar diretamente dos fabricantes apenas aqueles pares. E depois ela conseguiu construir a sua própria marca. Então ela construiu a fabricar os seus próprios sapatos. Então é uma startup que deu muito certo e já tem 2 lojas físicas em São Paulo. Hoje ela não é mais nem a CEO dessa loja, nem a gerente, ela já saiu para tocar outros projetos, mas ela ainda tem mais de 50% da participação nesse nicho de mercado. Então, assim, é um negócio inovador, porque, assim, não é só vender sapato, é vender sapato para quem tem pé pequeno, né? E o mercado é muito grande, chega de 5 milhões de pares por ano somente aqui no Brasil, tá? E ela já está também exportando. Outro caso interessante de uma loja que
trouxe um conceito legal, que é a Arena Baby. É uma loja de reuso. O que significa isso aqui? Quando você tem filho, você acaba comprando logo todo o enxoval. Às vezes o menino nasce, não cabe nenhuma roupa daquela, né, que você ganhou, que você comprou, porque ele nasce ou muito pequeno, muito grande, né? E mesmo que ele nasça e caiba nas roupas, com 4, 5 meses já perdeu aquilo, pode ser a roupa mais bonitinha e mais cara que tiver. Então essa loja aqui, ela tem um conceito interessante. Você pode levar essas roupas lá, ou esses acessórios, né, de vestimenta das crianças, dos bebês lá, que vão passando, né, da fase de usar. É feita uma avaliação, né, desse produto, entra nos critérios da loja, e aí você vai escolhendo lá o que você quer também de roupas novas ou também de reuso da loja. No final, é feita uma comparação. Olha, você me trouxe esses produtos, eu vou te pagar X, e você está levando isso, então, ou você zera a conta ou você paga uma diferença. Então, é um negócio muito interessante. Não é simplesmente uma loja de vender roupa de bebê. É uma loja que vende roupa de reuso, né? Muitas vezes essas roupas ficam em casa mesmo, a criança usa uma vez, né? No máximo 2 vezes ali, já não cabe mais, e aí essa loja consegue fazer isso. Então são só 3 passos lá para fazer, ó. Gire o crédito, escolha e troque. Então, assim, muito fácil, é um exemplo muito bacana que a gente trouxe aqui para ilustrar essa questão de negócio inovador, né, que a gente está falando. O outro aqui, que eu já falei também no começo, é a Loki, né? Inclusive, essa página aqui, eu fiz o filtro daqui da cidade de São Luís. Né? Então, ao tanto de anúncio de vestido, por exemplo, que tem para alugar de outras pessoas. Essa é uma plataforma que você se inscreve, coloca lá o seu produto, ó, no caso eu tenho o vestido, eu vou alugar por X. Claro que essa plataforma deve receber alguma coisa, né? Por conta da negociação, da transação que você fizer com outra pessoa. Então é uma grande vitrine. Às vezes você tem lá uma série de vestidos, de roupa lá que você não usa, ou usa esporadicamente, ou já usou uma vez, não pode usar de novo, né? Especialmente as mulheres não gostam de repetir roupa. E essa é uma exploração de um nicho de mercado que é justamente a parte de você reutilizar, compartilhar o que você não está mais usando e ganhar, né, ser monetarizado por isso. Bom, um outro campo, né, seria a parte de alimentos. Aí eu trouxe alguns exemplos de empresas muito interessantes para a gente falar um pouco. A primeira seria essa daqui. É uma empresa indiana chamada Becky's, né, Becky's, da Índia. E ela teve uma grande sacada, esse cara. Foi o seguinte, o grande problema lá da Índia, que tem muita gente, então muito consome-se por exemplo, de talheres descartáveis, colheres, etc. A estimativa era de 120 milhões de unidades por ano. Ou de talher, ou de colher, ou de faquinha, enfim, do que você imaginar. Então o dono dessa empresa teve uma sacada. Qual foi? Ele começou a produzir colheres, talheres, né, a partir de painço, arroz e trigo. Painço é como se fosse um tipo de milho próprio de lá, é um milho quebradinho, mais quebradinho. Então ele mistura tudo isso, bota alguns sabores e faz aí as colheres. As colheres, os pauzinhos lá de comer comida chinesa, o que for preciso. As pessoas comem e depois comem o próprio, digamos assim, talher, né, que ele é comestível. Caso ele não queira comer o talher, não tem problema nenhum. Esse talher aí, ele se degrada num meio ambiente em até 5 dias. Então, não é altamente sustentável. Então, muito, muito bacana essa ideia. Eu acho que vai pegar, né? Ele já está produzindo, eu acho que não consegue nem atender a demanda da própria Índia lá. Imagino chegar em algum lugar. Mas é interessante trazer as coisas que estão acontecendo no mundo. Outro exemplo interessante, vocês já devem conhecer, Salada no Pote, né? Essa empresa aí, Ateliê do Sabor, ela é uma das que trabalham com isso. Já existe, inclusive, máquinas, né? Que você ganha desconto se você devolver o pote, né? Que você comprou a salada, você tem um ambiente de colocar lá. Passou recentemente no Pequenas Empresas Grande Negócio, a pessoa que não trabalhava com salada, mas trabalhou com a questão da construção da máquina. Então, é muito interessante esse tipo de negócio inovador. E aí um caso também mais legal que, digamos assim, que eu trouxe aqui é o caso da Domino's, né? Aqui é uma notícia recente do Pequenas Empresas Grande Negócio, que está dizendo ali, a Domino's agora somos uma empresa de tecnologia, a pizza é uma parte dela. Eu fiquei sem entender na hora que eu tive acesso a essa informação. Eu falei, mas como assim? Eu conheço a Domino's aqui, que tem ali na Coama, aqui em São Luís, que é uma pizzaria. O que é que tem a ver com tecnologia? Mas, na verdade,
ela introduziu fortemente a tecnologia no seu processo de fabricação, de distribuição, de comercialização, e hoje praticamente ela até exporta esse tipo de tecnologia. E o que aconteceu com a Domino's? Ela conseguiu evoluir o seu valor, né, de mercado em mais de 5.000%, em apenas o quê? Em poucos anos aí, de 2009 a 2019, em 10 anos, a gente sai de um valor de ação, por exemplo, de quase $5 para quase $300. Então, assim, é uma valorização muito grande por conta do uso da tecnologia e da inovação. Ela não se limitou apenas em vender pizza, em sabor de pizza, grossura da massa de pizza. Ela fez um monte de coisa interessante que a gente vai até dar uma olhada aqui. Por exemplo, ela tem um site lá que todo mundo pode entrar, que é o Domino's Anywhere, ou seja, qualquer lugar. Tem pelo menos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tipos de acessos diferenciados que você pode pedir uma pizza para dono. Por exemplo, tem aquelas caixinhas agora da Amazon e da Google que fica na sua casa, não sei se vocês já conhecem, mas é uma caixa que interage com você, você pede Uber, você pede uma música, é tipo uma secretária eletrônica das antigas, né? Então, assim, por essa caixinha você pode pedir uma Domino's. Por o Slack é um tipo de rede social de empresas que você elimina o e-mail e fica trocando mensagem. Se você jogar lá, você pode pedir. Você pode pedir pelo Facebook Messenger, pelo relógio, pelo Instagram. Tem um aplicativo da Domino's também, que é o sem botão, por exemplo, é praticamente sem clique. Você abriu o aplicativo e rapidinho você pede a pizza sem nenhum tipo de clique. Você pode pedir pelo seu carro, se o seu carro tiver interação com a internet, você fala lá, pede pizza e a Domino's vai entregar. Então, assim, são vários tipos de canais diferentes para você pedir a sua pizza. Eu trouxe alguns aqui, ó. O Google Home, por exemplo, o Facebook, o Zero Cliques, que é o que eu falei, mensagem de texto na internet, inclusive por emoji. Você só precisa botar lá a figurinha da pizza, já vão te perguntar qual é o sabor e você responde e acabou a conversa. Então, assim, ela investiu muito pesado em tecnologia e tem investido cada vez mais. Como, por exemplo, criação de carros específicos para entrega, né, da pizza, para chegar quente, veículos robotizados ali para entrega, drone já está em funcionamento em algumas cidades dos Estados Unidos, daí, e tem o Domino's HostPost ali, que o que significa isso? Ela evoluiu para uma tecnologia que você não precisa mais pedir a pizza para sua residência. Por exemplo, se você está num campo de futebol lá, você pede a pizza no campo de futebol e ele vai te entregar lá. Ou num parque, ou aqui no sítio Rangedor, por exemplo, você pode pedir, não necessariamente para aquele seu endereço tradicional, rua X, número tal, condomínio isso. Então, assim, ela investiu muito nessa questão e está exportando realmente esse tipo de tecnologia. Por conta disso, evoluiu muito e está atingindo vários mercados, ampliando seu faturamento e seu valor também de mercado. Um outro tipo interessante, gente, de negócio inovador, é a questão das caixas por assinatura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia é muito comum você fazer alguma assinatura e receber uma caixinha com alguma coisa, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, a Glambox. Glambox é uma caixa muito interessante para mulheres, né, que não tem tempo, mas que todo mês não precisa ficar procurando essa questão de maquiagem. Então você faz uma assinatura lá, que pode pagar R$ 67,90 para uma assinatura anual, todo mês, ou por mês você paga R$ 82,90. E você acaba recebendo de 5 a 7 produtos de maquiagem todo mês na sua casa. Diferentes, né? Diferente tipo de cosmético, de maquiagem e tal. Bonitinho lá. Tem uma rede social específica, você pode trocar ideias com quem quem tem o mesmo tipo de assinatura e tal. Então, é um negócio bem interessante. Aí vai de lápis, perfumes, cremes, tipo de batom, rímel, pó de maquiagem, né? Blush, sei lá se ainda é esse o nome, né? Não conheço muito essa área. Mas vamos lá. O que a gente tem mais de caixinha aí bacana? Tem o Wine Club, né? Que é o clube de vinhos. Assim como de vinhos tem de cerveja, que também é interessante. Para quem gosta, não precisa mais nem sair de casa. Todo mês chega lá pelo menos 2 garrafas de vinho, selecionado, com uma revista, com uma informação sobre aquele vinho, com receitas que você pode apreciar aquele vinho, etc. Dicas legais. E aí tem muita gente também que adquire esse tipo de produto através dessa forma, né? E o interessante para criança, por exemplo, é uma caixinha chamada da leiturinha, né? Então você faz uma assinatura lá mensal ou anual e acaba anual ou por 6 meses e recebe todo mês na sua casa 1 ou 2
exemplares de livros. Isso é muito interessante, acaba estimulando o hábito da leitura para a criança, etc. E ainda mais nesse mundo totalmente virtualizado, né, tira o menino um pouco do celular e dos tablets e das redes sociais, né? Bom, são exemplos que eu trouxe dessa questão. E o terceiro, digamos assim, grupo de empresas que a gente classificou aqui são aquelas empresas mais disruptivas, né, que trazem negócios inovadores bem mais agressivos, digamos assim. Vamos ver aqui o que a gente tem sobre isso. O caso interessante que eu sempre gosto de falar é o do Nubank, né? Nubank já está aí, muita gente já conhece, ele já tem mais de 6 milhões de clientes no Brasil inteiro, mas eu, por exemplo, para me ter o Nubank, eu passei mais de 2 anos, né? Eu fui indicado por um amigo, mas aí nunca que eles me mandavam esse cartão, nunca era o momento, mas depois eles abriram aí mais o crédito e mandaram. Mas o Nubank é uma fintech, né? Uma financeira tecnológica, é um tipo de banco, que ele veio com um conceito totalmente diferente, sem taxa, sem agência física, você não saca, ainda não saca, por exemplo, e traz aí todo o controle, por exemplo, pelo aplicativo, pelo próprio aplicativo, você pode fazer o controle do limite do seu cartão, então você vai lá, tem 5 mil, você abaixa para 2.000, 300, quanto você quiser, isso permite até que você empreste seu cartão, por exemplo, para o seu filho, ó, você vai sair com seus amigos, pronto, tá aqui, ó, R$50 aqui, bota lá, o máximo que você vai gastar, por exemplo, lá no cinema. Recentemente eu fui no cinema com meu filho e um coleguinha dele estava com esse esquema. A mãe dele deixou com ele o cartão Nubank, mas ela disse, não, tranquilo que ele não vai passar do valor que eu deixei aí. Então, assim, isso aí é realmente uma disrupção, né? A gente sempre nunca trabalhou com isso, assim, a gente que é de 80 para cá, por exemplo, primeira vez que está vendo esse tipo de coisa. Lá você pode depositar via boleto bancário, você pode fazer uma série de coisas, mandar Nubank para Nubank, você manda, tem uma conta no conta que você coloca dinheiro lá e você passa para a conta de outro banco sem pagar nenhuma taxa. E eles ainda têm um negócio interessante de relacionamento com o cliente, que é o que eles chamam lá de setor de mimos, né? Que é uma coisa muito interessante, por isso que eu trouxe com essa questão da disrupção. Lá eles têm um setor que chama setor de mimos, e cada pessoa tem uma cotazinha lá de R$100, R$200 para escolher clientes para mandar um mimo, mandar alguma coisa. Esse caso interessante aqui é da Belinha, e a Thalita, que é da Nubank, mandou, o dono da Belinha pediu um novo cartão porque a cachorrinha tinha justamente comido o cartão dela. E aí o pessoal recebeu aquela cartinha lá e falou, poxa, que legal e tudo, e mandou de volta não só o cartão, mas um mimozinho para a própria Belinha lá, um mordedor para ela largar de comer o cartão do dono da conta. Então, tipo assim, ainda mandou uma cartinha feita à mão, dizendo, olha, que legal que você recebeu, a gente está mandando um mimozinho aí para a Belinha, tomara que ela não encontre o cartão primeiro do que esse mimo. Então, quer dizer, como é que você pensa que um banco ia te mandar uma carta escrita à mão, né, com um brinde para o seu cachorro? Então, assim, são modelos realmente totalmente diferentes e inovadores que estão acontecendo por aí. E aí um outro caso aí bem bacana, esse aqui tem um vídeo, Otto, que é o da Amazon Go. A Amazon Go é uma versão de varejo da Amazon, essa loja que eu falei para vocês pela internet. Então ela lançou agora, do ano passado para cá, algumas lojas físicas, segura só um minutinho, algumas lojas físicas com um conceito totalmente diferente. Se você tem lá o aplicativo da Amazon que está cadastrado no seu cartão de crédito, você pode entrar na loja, pegar qualquer produto e sair sem pagar. Não, na verdade, não é sem pagar. Você não vai para fila, não tem caixa, não tem nada. É uma tecnologia nova, um negócio altamente interessante. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês poderem dar uma olhada mais legal nisso daí. Por favor, Otto. Eu precisava conhecer o Amazon Go, o supermercado aqui em São Francisco, onde a Amazon testa suas tecnologias de self-checkout. É muito mais do que isso, você simplesmente entra no supermercado com o seu QR Code, que já está amarrado na sua conta da Amazon com o seu cartão de crédito, pega os produtos na prateleira e para pagar, basta ir embora. Bom, mas e como é que a Amazon forma esse carrinho de compra? Você simplesmente pega o produto e tem uma infinidade de câmeras no teto. Além disso, as prateleiras também têm um sensor. Então, contanto que você faça um gesto amplo o suficiente de que pegou o produto, ele já vai adicionar ao seu carrinho de compra.
Ué, mas se eu não quiser levar, eu posso devolver literalmente em qualquer ponto da loja. O conjunto de câmeras consegue reconhecer que fui eu que peguei e eu estou deixando esse mesmo item em cima de uma prateleira. E o que mais me chamou a atenção é que eu achei que só teriam poucos itens, que o supermercado seria pequenininho. Na verdade, tem quase de tudo. Então, nos primeiros testes em Austin, os itens eram muito fáceis de serem detectados pela câmera. Agora, você encontra literalmente tudo que tem no supermercado. Bom, agora chegou a hora da verdade. Eu peguei 2 itens, vou sair e aí é que eu vou receber o recibo da minha compra. Vamos ver se vai funcionar. Quando eu saio da loja, eu recebo o meu recibo de quanto tempo eu fiquei dentro da loja e quais foram os itens que eu carreguei. Aqui no meu celular está mostrando 2 itens. E com certeza isso daqui é uma pista muito forte sobre o futuro do varejo. A conveniência de você simplesmente entrar na loja, pegar os seus itens e sair é muito mais rápido até do que fazer uma compra online, com a vantagem de você pegar os itens frescos. Então a Amazon está fazendo um trabalho incrível em trazer tecnologias que já estão disponíveis para experiências que nós estamos acostumados a fazer de outra maneira. Ok, então esse foi o exemplo da Amazon, né? A Amazon Go. Vocês podem ver que ele não tem checkout, são poucos funcionários lá, mas é funcionário para colocar os produtos lá, digamos, perecíveis, que são sanduíches que vocês viram lá, o pessoal da cozinha mesmo, mas dentro da loja não tem ninguém. Nem gerente, nem caixa, nem nada. É muito nessa questão mesmo de você entrar, pegar o que você quiser e sair. Vamos lá, outro exemplo aqui. Assim, nessa área educacional, eu trouxe aqui um exemplo muito bacana, que é o Descola. É digamos assim, é um site de cursos à distância, de EAD. Você pode acessar no descola.org. E o que é interessante desse site é que ele traz uma proposta totalmente diferente. Ao invés dos cursos convencionais que todos os sites oferecem, ele traz cursos assim de temas que a gente praticamente não conhece. Por exemplo, inteligência cognitiva, empatia, como ser entendido, biomimética, né? Vocês já ouviram falar em biomimética? Biomimética tem a ver com essa questão da natureza, né? Que ajuda a gente a compreender e realizar ou trabalhar alguns produtos em função, por exemplo, se estuda lá como é que uma aranha anda para poder fazer um projeto por exemplo, de um prédio, ou sei lá, onde é que se aplica essa questão da aranha, por exemplo. Então, isso é biomimética, é uma coisa muito interessante. Então, tem curso disso lá, comunicação não violenta, então tem muita gente que poderia estar fazendo esse tipo de comunicação, né? Liderança, teoria e consciência de reclamações, não, de relacionamentos, por exemplo. São cursos totalmente diferentes, fora do convencional, fora da caixinha, né? Além dessa plataforma, tem, por exemplo, a Perestroika, que é também um parecido, eu não trouxe aqui, mas ele também tem esse tipo de curso lá, muito interessante. Vamos lá. Eu acho que está acabando. Enfim, para finalizar, a gente já viu aí todas essas questões de alguns exemplos, e eu trouxe só algumas dicas, né, para que você possa ter um modelo inovador. Se a gente fosse falar, quais são as dicas para me ter um modelo de negócio inovador ou inovar o que eu já tenho, né? Começaria dizendo assim, aposte em soluções que tenham colaboração de todo mundo. Então, por exemplo, o Waze lá, todo mundo colabora, né? Mas eu não sou da área de tecnologia. Mas envolva, então, outro tipo de comunidade. Joga num grupo no Facebook ou no próprio WhatsApp, vai discutindo aquela ideia ali com alguém que com certeza vai aparecer muita coisa bacana. Conheça bem o seu negócio, por exemplo, explore bastante a sua ideia, converse com pessoas, procure orientação, fale repetidas vezes aquilo dali de forma diferente, você vai acabar ouvindo coisas que você ainda não pensou sobre aquilo, que vão complementar na ideia do teu negócio. Utilize o cenário atual que tiver disponível, né? Se você tem disponível aí tecnologia, se o mundo agora é WhatsApp, se é Waze, se é TikTok, enfim, vê o que tem disponível para te ajudar nisso, né? Quais são as condições que tem aí, físicas, tecnologia para poder te ajudar e vai fundo. Você pode também inovar o que já existe, né? Vê o caso da Domino's lá, por exemplo, ela inovou nessa questão da entrega, né?
da possibilidade de você comprar. Então, se você aí que tem uma padaria, por exemplo, quem está nos assistindo, ou uma oficina mecânica, digamos, qualquer tipo de negócio, tente pensar no que você poderia fazer diferente. O que você poderia inovar no que já existe seu ou no negócio de alguém? Então, isso é muito interessante saber, né? Ah, se eu faço pastel sempre do mesmo jeito, dos mesmos sabores. E aí, se eu fizer de um formato diferente? Então, se eu fizer um pastel em que a própria pessoa vá fazer o seu pastel e fritar na hora. Então, quer dizer, são coisas que vão evoluindo e é muito bom fazer isso rápido para ver se dá certo e retornar e consertar alguma coisa. Busque um mentor e trabalhe bem, organize bem um time, pessoas que são inovadoras também, que têm um perfil parecido com o seu, que deseja a mesma coisa que você. Precifique corretamente essas coisas que você for fazer, porque é muito ruim você não ter um preço exato daquilo, não saber se você está ganhando ou perdendo, ou se está colocando um preço muito fora do mercado. E aí, por último, vai fundo nessa ideia, né, de transformação, de inovação, de transformar o seu negócio num modelo inovador, porque é por aí que o mundo está indo, o mundo está caminhando. Como a gente falou lá no começo, né? Estamos aí num momento em que a tecnologia está mudando tão rápido que você se adapta, você realmente, literalmente morre. Bom, pessoal, esse aqui era o recado que eu tinha para dar para vocês. Vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem interagir ou acesso a algum material, vai ficar disponível também na plataforma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficar disponível agora para perguntas e alguns comentários. Obrigado. As plataformas que eu te falei Pode voltar o slide, não? É o descola.org. Você joga lá, descola.org, todos esses cursos que eu mostrei estão lá, descola.org, tá bem ali, ó, embaixo. Ok, Adila? É muito legal, vale a pena visitar lá, tá? Tem tanto o Descola como o Perestroika, com K no final. Quando temos uma boa ideia, mas não temos domínio das ferramentas específicas, exemplo, tecnologia app, como podemos proceder? Bom, a pessoa não precisa saber construir um app, nenhuma rede social, ou enfim, nenhum site, por exemplo. Mas você pode, primeiro, modelar o seu negócio. Eu mostrei o modelo de Canvas e o Felipe também mostrou, com a ajuda, inclusive, do próprio Sebrae. E, se for o caso de você construir um app, aí você com certeza vai ter que contratar um serviço especializado nisso, se for esse realmente o seu negócio. Ou então você pode se associar a pessoas que tenham esse domínio e aí ir para frente. Foi muito, muito assim que várias empresas de tecnologia surgiram, tá? Ok, mais alguma pergunta? Obrigado, Adila. Obrigado a todo mundo aí. Ok, pessoal, então obrigado aí pela atenção de vocês e até breve. Qualquer coisa podem acionar no e-mail. Bom, gente, estou eu aqui de volta. Obrigada, Danilo. Foi muito esclarecedor a palestra do Danilo. E aí a gente entra agora no turno já da noite, né? A gente falou que é um evento que vai de 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. É realmente uma imersão. Eu sei que tem uma galera que está aí desde de manhã, que não perdeu uma das palestras. A gente está acompanhando aqui, estão interagindo incansavelmente. E para isso, para a gente, é um bom retorno do que está acontecendo aqui, dessa proposta que nós fizemos, que nós tivemos aqui, desse evento, o primeiro webinário de vendas do Maranhão. E agora, a gente vai pedir aqueles 5 minutinhos para a gente só preparar aqui a próxima palestra. Eu digo que é rápido e é rápido mesmo. E vai entrar o Wagner Aguado, que ele vai proferir para a gente a palestra Inovação e Tecnologia ligada aos meios de pagamento. E o Wagner está lá em São Paulo e ele vai proferir essa palestra de lá onde ele está, à luz de como foi a palestra da Ana Luísa de manhã, tá certo? Então, a gente aguarda aí, pede esses 5 minutinhos para vocês, que a gente volta já já. Obrigada.